Gurizada, bom dia. Hoje é 24 de dezembro. Eu tô aqui nessa manhã de véspera de Natal, passando para falar um pouco sobre os jogos que aconteceram ontem, né? Já vou logo adiantando aqui no início que no dia de hoje não tem muita partida para comentar, então vai ser um dia que eu não vou falar das partidas do dia, né? Assim como no dia 25, que é dia de Natal, também não vão ter partidas das grandes ligas, né? Vão ser 2 dias de pouco futebol de qualidade, né? Então eu não vou estar comentando nem hoje, nem nos próximos vídeos sobre as partidas do dia, porque realmente não tem futebol assim para se apostar, para se fazer o trade. Então eu só vou estar voltando na manhã do dia 26, que é quando volta aqui o Campeonato Inglês, Campeonato Brasileiro, né? Daí eu vou estar voltando com mais um vídeo de análise. Então, para não perder muito tempo aqui, já vamos começar a comentar as partidas que aconteceram no dia de ontem, né? Aqui a primeira, logo que eu já vejo, é a do Boca Juniors contra o Racing, né? Foi um jogo onde anteriormente eu comentei que iria ser um jogo complicado, né? Afinal, o Racing já estava fazendo uma Libertadores muito boa, ganhou o primeiro jogo do Boca Juniors de 1-0, mas que nesse segundo jogo o Racing não veio para jogo, né? No primeiro tempo o Boca Juniors amassou demais o Racing, né? Foram 14 chutes contra um só do Racing e no segundo tempo também fez o suficiente ali para buscar o 2-0 e daí dali em diante só administrou o resultado, né? Então, para quem estava assistindo ali o jogo, o gol saiu aos 23 minutos do primeiro tempo, né? Acredito que até ali já já dê para pegar algo de positivo a favor do Boca, né? Então acredito que teve gente que pegou sim esse primeiro gol do Boca, né? Tendo em vista que ocorreu uma pressão bem grande nessa altura do jogo, né? Então 2-0 Boca, a odd ela tava bem esmagada, né? Então não tinha muito o que falar. Até se eu não me engano, horas antes de começar o jogo ela estava até um pouco maior, mas acabou caindo bastante, né? Já na Liga Espanhola aqui, que eu comentei, o Celta Vigo acabou empatando o jogo, né? Não foi um jogo fraco, né? Tecnicamente, inclusive no segundo tempo, não teve muita emoção. O Getafe ele acabou abrindo o placar logo no início do jogo e 10 minutos depois o Celta Vigo empatou e esse foi o jogo, né? Então eu acredito que a maioria tenha entrado a favor do Celta Vigo ou protegendo no empate, né? Então para aqueles que protegeram no empate, deu certo aí, 1-1. Já para aqueles que entraram na vitória direta do Celta Vigo, infelizmente aí depois de vários jogos a favor do Celta Vigo, o Celta Vigo infelizmente tropeçou, né? Celta Vigo com técnico novo, Kudê, que vem fazendo um ótimo trabalho. Outro jogo a se comentar aqui do Campeonato Espanhol foi esse jogo do Real Madrid, que eu falei que tinha que tomar cuidado, já que a Juventus um dia antes tinha tomado 3-0 em casa, sendo muito favorito, então tem que tomar cuidado quando times do tamanho do Real Madrid jogam como sendo muito favorito, porque volta e meia acabam empatando ou até perdendo, e daí lá se vai o nosso dia. Mas dessa vez o Real Madrid no segundo tempo deu uma engrenada, fez uma pressão inicial ali, conseguiu o 1-0 e no final do jogo o Benzema ainda fez mais um gol para confirmar a vitória, né? Sem muitos sustos. Partindo já aqui pro campeonato italiano, a Inter de Milão acabou ganhando de 2-1. Não foi da maneira que eu tinha dito, que ia começar perdendo, depois ia virar no final do jogo, que é o que geralmente a Inter de Milão faz para acabar com o coração de quem está apostando. Mas foi um jogo que não foi tão fácil assim, né? Só foi sair gols na segunda etapa. A Inter de Milão começou vencendo, o Verona empatou e logo em seguida a Inter de Milão tomou a frente novamente do placar. O próprio gráfico aqui do SofaScore mostra que a Inter de Milão dominou as principais chances, principalmente no segundo tempo, né? Então foi um resultado justo, resultado inclusive tanto quanto esperado, como eu falei no vídeo anterior, se existiria um vencedor nessa partida, iria ser a Inter de Milão. Assim como nesse próximo jogo aqui também eu falei bastante que o Atalanta era mais time, né? Ia ser um jogo parecido com o da Inter de Milão, né? Jogando fora de casa contra um time não tão fraco, mas tendo uma superioridade técnica. Porém, nesse jogo aqui, a Atalanta começou muito bem, fazendo 2 gols em 23 minutos de jogo,
dois gols do Muriel, que já tinha salvado já a Atalanta já na Champions League, né? Um jogador muito bom, gosta de fazer gol. E esse 2-0 em algumas casas de aposta, como a Bet365, já pagaria o resultado a favor da Atalanta. Então imagino que tenha gente que tenha entrado na vitória da Atalanta e já tenha saído com o Green logo nesses primeiros 20 e poucos minutos. Mas para quem foi até o final e não teve a confirmação do Green, já na segunda etapa, o Bolonha acabou empatando a partida em 2-2 e o jogo ficou nesse empate. Então, para quem teve o Green aí logo no início, parabéns. Para quem protegeu no empate também, conseguiu ficar relaxado, né, ao longo do jogo. E para aqueles que acabam usando outra casa de aposta, infelizmente não foi um resultado tão bom, né? Mas tem que tomar cuidado quando o jogo é fora de casa. Essas equipes da Europa, elas andam oscilando muito. Então, quem está apostando, quem está fazendo trade, tem que estar tendo o dobro do cuidado, ainda mais no meio dessa pandemia que a gente vive, onde a gente acaba não tendo a presença da torcida e isso faz com que muitos jogos tenham uma história diferente do que teriam em outras situações, né? Passando aqui para o jogo do Milan, jogo de 5 gols, né? Para quem foi em ambos marcam ou over de gols, acabou se dando bem, né? O Milan começou assim como a Atalanta, fazendo antes dos 20 minutos aqui 2 gols. Para quem então mais uma vez entrou a favor do Milan, nesses 2-0 aqui já acabou pagando o resultado. Depois acabou o Lazio diminuindo o resultado. O primeiro tempo acabou em 2-1. O Lazio fez uma baita de uma pressão depois de ter tomado os 2 gols. Para quem estava fazendo o trade desse jogo, acredito que tenha pego algo a favor da Lazio, né? Teve inclusive um pênalti salvo aqui pelo Immobile. Eu não assisti esse jogo, eu não sei se esse gol do Luiz Alberto foi de rebote do pênalti ou algo do tipo, porque foi bem no mesmo minuto. Mas enfim, deu, acredito que para quem estava no trade deu para pegar esse gol. Já no segundo tempo, a Lazio logo nos primeiros minutos do segundo tempo acabou aqui igualando a partida em 2-2. E cara, no último lance da partida, né, e aqui acredito que seja aquele gol de alívio para quem estava até o final no Milan, o Theo Hernandes acabou fazendo o gol da vitória do Milan, né? Foi mais um resultado que eu tinha falado no vídeo anterior, que poderia ser um jogo favorável para o Milan, né? Por ter mais time, né? E por jogar em casa. Talvez o único resultado aqui desse campeonato italiano que tenha decepcionado um pouco foi esse Napoli-Torino, né? O Napoli ah, não fez a sua melhor partida, né? No primeiro tempo foi fraco, no segundo tempo até teve mais chances, mas começou perdendo e só foi conseguir um empate lá no final do jogo, né? Aquele gol que para quem estava ali no Napoli o empate salvou às vezes uma possível múltipla, algo do tipo, mas como a odd da Napoli não estava tão alto, eu acredito que também tenha tido gente que acabou perdendo grana nesse jogo, porque era um jogo realmente que estava muito favorável ao Napoli pela situação das duas equipes, né? O Torino é o último colocado da Liga Italiana, enfrentando um Napoli que está ali entre os primeiros para brigar por uma vaga na Champions League do próximo ano. Mas enfim, passando aqui para Roma e Cagliari, a Roma acabou ganhando de 3-2, né? O placar, assim, olhando, não mostra, mostra uma certa dificuldade, mas se vocês puderem ver aqui no gráfico, a Roma acabou dominando as principais chances, fez um primeiro tempo muito superior, fez um segundo tempo também muito bom. Só foi tomar o segundo gol lá no final do jogo de pênalti, né? Até então estava 3-1 para Roma. Então o placar pode parecer apertado, mas não foi um jogo que ofereceu tanto perigo assim, né? Para quem estava trabalhando nele. E o último joguinho aqui que eu quero falar do Campeonato Italiano é esse aqui, Sampdoria e Sassuolo. Foi um jogo que eu falei para esperar o jogo começar para tentar ver alguma tendência, né, para um dos dois times. Só que na verdade, aos 2 minutos do primeiro tempo, o Sassuolo já fez o primeiro gol. A partida só foi ter mais gols já na segunda etapa, quando o Sampdoria empatou, o Sassuolo fez o 3-1, abriu 2 gols de vantagem, mais uma vez para quem estava na vitória do Sassuolo na Bet365 já pagou o resultado aqui nesse 3-1. E depois lá no final do jogo que foi tomar o segundo gol, né? Ah, e cara, foi o que eu falei ontem, esse tipo de jogo era um jogo apertado, era um jogo pegado,
né, que tu tem que assistir o jogo para tentar pegar alguma tendência. O gráfico ele ficou bastante oscilante, como vocês podem ver, então acredito que ambos os times tenham tido momentos melhores, principalmente a Sampdoria por estar buscando assim bastante o resultado. Porém, o Sassuolo ele é uma equipe que fora de casa, como vocês podem ver, tem 5 vitórias e 2 empates. Então o Sassuolo ele é bem forte fora de casa, né? Conquistou a maioria dos seus pontos fora de casa nessa temporada. E então, sempre quando joga fora de casa, tem que deixar o fator casa visitante um pouco de lado, né? E entender que o Sassuolo é um time que está fazendo uma temporada boa, que sempre vai oferecer perigo, não importa o jogo do campeonato italiano. Campeonato francês aqui, eu falei que existem muitos jogos fracos do campeonato francês. Comentei um pouco aqui sobre o jogo do Mônaco, que acabou no final das contas empatando, né? Teve um jogador expulso já no primeiro tempo e ainda conseguiu empatar no segundo tempo. Como vocês podem ver no gráfico, o Mônaco acabou não jogando nada, né? O Saint-Étienne teve bem mais posse de bola. Só no primeiro tempo teve 6 chutes a gol, no segundo teve 12. Como vocês podem ver no jogo inteiro, o Saint-Étienne teve 18 chutes a gol contra 2 chutes do Mônaco, ou seja, as duas vezes que o Mônaco chegou e chutou a gol, fez os 2 gols do empate. Então também foi um jogo aí que para quem estava a favor do Mônaco, numa odd super baixa, acabou tendo um desconforto aqui nessa partida. Outra partida que eu comentei foi a do Lyon, 3-0, sem muito perigo, os 3 gols já no primeiro tempo, dominou a partida, é mais time que o Nantes, é o atual líder do campeonato francês. E o último jogo aqui do campeonato francês importante foi o jogo do PSG em casa, né? Eu comentei que o PSG tinha o desfalque do Neymar, né? Então era um jogo que tinha que tomar cuidado para daqui a pouco não se jogar com tudo numa odd super baixa, daqui a pouco colocando numa múltipla e ripando essa múltipla. Porém, o jogo nos mostrou outra coisa, né? O PSG dessa vez não sentiu a dependência do Neymar, fez 4 gols na partida, ganhou super de boa, tá ali buscando a primeira colocação do Campeonato Francês, que nesse ano não tá tão. O PSG não tá tão na frente assim, está em terceiro lugar, então talvez a gente tenha um campeonato um pouco mais disputado do que nos outros anos. O campeonato holandês é sempre aquelas disparidades, né? O único fato aqui que eu quero chamar a atenção é nesse jogo do Ajax aqui. O Ajax até então ele tinha 11 vitórias, 2 derrotas e nenhum empate. Estava ali com 33 pontos, havia sofrido 9 gols e feito 51. E nessa partida acabou empatando em 1-1. O empate estava pagando 9,0. Já a vitória do Ajax estava pagando 1,11, né? Então, esse aqui é mais um exemplo daqueles jogos que às vezes a gente olha uma disparidade muito grande entre os times e mesmo que a odd esteja muito baixa, a gente vai e joga direto na nossa múltipla o jogo e já aí já sabe, né? É aquele head que às vezes acaba ripando a múltipla inteira e a gente acaba perdendo dinheiro por causa de um jogo como esse, né? Como vocês podem ver aqui, o Ajax dominou a partida, mesmo assim não conseguiu a vitória, fez um gol aos 4 minutos do primeiro tempo e foi só isso, né? Se vocês forem ver aqui os dados da partida, o Ajax teve 74% de posse de bola, o que no futebol é muita coisa, teve 32 chutes a gol, né? Se vocês forem analisar partida por partida de cada dia, vocês vão ver que jogos como esse, onde um time tem tanto chute ao gol, assim, tantas oportunidades e mesmo assim acaba empatando, é porque foi um jogo atípico, né? E esse ano o que mais está tendo é jogos atípicos, então tem que tomar cuidado. Às vezes é melhor tu trabalhar num jogo mais parelho, com odds mais altas, como por exemplo Sampdoria e Sassuolo, que os dois times estavam na casa do 2,5, 2,6 aqui, ó, do que às vezes se jogar num jogo com uma odd muito baixa e isso só servir para fazer a gente perder dinheiro, né? O resto aqui teve campeonato turco, teve a Copa lá da Liga da Inglaterra, o Tottenham ganhou de 3-1, né, dominou boa parte do jogo, teve um resultado justo a seu favor, que era o esperado. Aqui, Everton e Manchester United, ontem eu tinha falado para tomar cuidado para não se jogar tanto no Manchester United, porque o Everton era um time que costumava fazer boas partidas nessa temporada. Porém, nesse jogo em específico, acabou não fazendo uma boa partida. O Richarlison acabou tendo um choque de cabeça bem feio durante o jogo, acabou sendo substituído no início do segundo tempo, né? Por mais que o Manchester United acabou fazendo seu gol só no final da partida com o Cavani.
o jogo se mostrou bem favorável ao Manchester United durante toda a partida, né? Acredito que muitos traders até tenham entrado a favor do Manchester United e tenham fechado a posição antes do gol sair, porque realmente o Manchester United teve muitas chances, demorou bastante o gol para sair. Dá para ver que pelo gráfico que teve só ali um momento do jogo onde o Everton teve algum perigo, o resto tudo foi extremamente dominante o Manchester United, né? Vitória aí por 2-0 com uma odd bem legal, sempre bom pegar uma odd acima de 2 para um time do tamanho do Manchester. Seguindo aqui Pocal, sem muito mistério, né? Como eu sempre falo, times muito superiores um ao outro. Tivemos aqui Série B, aqui foi o que eu falei, que era para tomar cuidado com o Sampaio Corrêa, porque mesmo jogando em casa e mesmo tendo uma odd menor que a do Guarani, era um time que caiu muito de produção na atual, no atual momento, caiu bastante, era um time que estava lá na ponta da Série B e que acabou caindo bastante de rendimento. Já o Guarani foi ao contrário, acabou crescendo bastante essa temporada. E como eu sempre falo, muitas vezes os jogos são decididos por momentos. E no momento o Guarani estava jogando um futebol melhor e acabou confirmando aqui com 1-0, gol lá aos 80 minutos de jogo. E acredito que foi uma vitória justa, assim, pelo que os times vêm mostrando, né? O Sampaio Corrêa acabou ficando um pouco de lado nesse final de campeonato. Não acredito que vá subir para a Série A, que é uma pena, né? Vinha fazendo até então um campeonato bem bom, mas um time com 12 derrotas fica um pouco complicado, né? Já o Botafogo de São Paulo acabou fazendo essa partida que eu comentei também ontem, que era uma partida bem fraca para passar longe. Botafogo de São Paulo fez gol já no início do jogo. Acredito que quem esperou um pouquinho mais para tentar ver algo do jogo desistiu de entrar nesse jogo, porque um gol saiu muito no início e outro gol saiu assim no apagar das luzes do estádio, né? Aos 4 minutos de acréscimo do segundo tempo já. Então é aquele jogo assim que Botafogo de São Paulo e Oeste provavelmente vão morrer abraçados, vão ir para a Série C desse campeonato, sem muito mistério. E os dois últimos jogos que eu quero comentar, que ficaram aqui um pouco mais para baixo no site, que eu esqueci inclusive de analisar no vídeo anterior, é esses dois jogos importantes aqui de ida da semifinal da Copa do Brasil. Grêmio e São Paulo fizeram um jogo onde o Grêmio foi extremamente reativo, né? Jogou extremamente recuado, né? Teve aqui 31% de posse de bola, teve dois chutes a gol, sendo que desses dois chutes, um foi o do gol do Grêmio, que acabou ganhando por 1-0, né? O Grêmio acho que entendeu um momento não tão favorável que a equipe está vivendo, entendeu que o São Paulo é uma equipe que vem jogando um futebol muito bom e decidiu jogar um pouco mais recuado, né? Que muitas vezes em Copas como essa acabam fazendo a diferença, né? O Grêmio é experiente nesse tipo de competição e qualquer vitória, seja por 1-0, já é muito importante nessa altura do campeonato, né? Então o Grêmio leva aí uma boa vantagem para o jogo de volta. Já o Palmeiras, né, acabou jogando em casa contra a equipe do América Mineiro e acabou empatando, né? O América Mineiro começou ganhando e o Palmeiras no final do primeiro tempo acabou empatando a partida em 1-1, pressionou bastante o resto da partida inteira, como vocês podem ver. Não foi uma partida onde o América Mineiro teve um perigo a mais, né? Foi uma partida totalmente dominada pelo Palmeiras, mas é aquele tipo de jogo onde dominar a partida não significa ganhar ela, né? O próprio jogo do Grêmio contra o São Paulo mostrou isso, né? Nesse tipo de competição é preciso ter um pouco de estratégia, um pouco de malandragem, e o América Mineiro, desde o início da competição, mostra isso, mostra que tem a manha, que tem a estratégia para tentar chegar longe nessa competição, né? Quem eu acho que vai classificar dessas partidas é um assunto para um vídeo mais para frente, né? Aqui o site acabou atualizando, mas isso é um assunto mais para frente nos jogos de volta, que daí eu vou estar comentando o que que eu acho de Grêmio, São Paulo, de Palmeiras e América Mineiro, mas o que vale ressaltar no dia de hoje é isso, é o Grêmio estrategicamente perfeito, né? Contra um São Paulo que pressionou mais, mas não teve efetividade, e um Palmeiras contra um América Mineiro acabando deixando aí a desejar, empatando em casa. E Copa do Brasil está muito aberta ainda, né? Todos os quatro times acredito que estejam vivos, né? Diante desses resultados, pelo que a gente vem vendo eles jogaram ao longo da temporada. Vai ser duelos bons de volta.
E provavelmente qualquer time que avançar para a final da Copa do Brasil vai fazer também uma final muito boa. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu quero agradecer vocês aí pela audiência. ah, e Feliz Natal aí para vocês. Ficamos aí por aí. Obrigado.